Bom, então nós estudamos na aula passada que sobre os ímãs e os campos magnéticos, né? Então hoje a gente vai fazer um pequeno resumo sobre o estudo da aula passada. Então nesse estudo eu contei um pouquinho da história para vocês. Nós conseguimos perceber que esse poder de atrair alguns materiais, alguns outros elementos, foi observado primeiramente com a magnetita, que era constituído de óxido de ferro, e aí ele tinha um poder de atrair materiais como o ferro e o níquel. Então, isso foi observado primeiro nesse mineral chamado magnetita. Depois eles começaram a estudar e aí tentar entender que propriedade é essa que dá o poder de atrair pequenos materiais. E aí foi desenvolvida a ideia de ímãs. Eles começaram a perceber que existem ímãs naturais, que você encontra na natureza, e tem ímãs que são chamados de ímãs artificiais, tá? Então, esse poder de atrair pequenos materiais é chamado de propriedade magnética. Então, nós temos ímãs aí de diversos formatos, tá? Como eu coloquei aqui para vocês, ó, você tem um ímã em formato de ferradura, você tem um ímã em formato de U, você pode ter um ímã em formato de barra. Só o que é interessante em todos esses ímãs é o seguinte, que todos, independente do formato, vão ter um polo norte e um polo sul, tá? Então, todos esses ímãs, independente do formato dele, eles têm essa propriedade de ter o polo norte e o polo sul, tá? Então, a gente sabe, a gente por experiência que nós já fizemos em casa, sabemos o quê? Que quando a gente coloca um polo sul perto de um polo norte de outro ímã, nós vamos ter uma atração. Se você coloca o mesmo polo um próximo ao outro, você vai ter o quê? Uma repulsão, tá? Então, isso daqui vai depender da forma que você coloca. Se você colocar dessa maneira aqui, ó, em que tem os polos realmente direcionados um para o outro, você vai ter, se são polos diferentes, você vai ter uma atração. Se tem o mesmo polo, você vai ter uma repulsão. Agora, se você tiver essa situação aqui, ó, em que você consegue colocar um ímã em cima do outro, em que esses polos eles coincidam, o que vai acontecer? Esses polos aqui, ó, norte com norte vai se repelir e sul com sul também vai se repelir, tá bom? Bom, vamos a algumas coisas importantes para a gente relembrar sobre a aula passada, tá? O que acontece? O ímã atrai o ferro independente da polaridade, tá? Então, ele vai atrair o ferro e vai puxar esse ferro para próximo dele, tá? Isso é uma coisa importante para a gente ter em mente aqui. Outra coisa importante é a seguinte, deixa eu marcar aqui, ó. As forças magnéticas e que obedecem um princípio da ação e reação da terceira lei de Newton, pois têm a mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Então, o que acontece? Da mesma maneira que o ferro atrai o ímã atrai o ferro e assim por diante. O que acontece? Se você pega um pedaço de ferro e coloca perto de um pedaço de ímã, o ímã vai atrair o ferro e o ferro vai atrair o ímã com a mesma direção, com a mesma intensidade, essa força, porém com sentidos opostos, tá? Então, como nós estamos vendo aqui nesse exemplo e aqui nesse exemplo, esse ferro vai atrair esse ímã aqui da mesma maneira com que esse ímã vai atrair esse ferro aqui, tá? Bom, bússola. Nós também estudamos e falamos um pouquinho da bússola. Nós aprendemos que a bússola ela é feita de material imantado, né? Então, a bússola ela tem uma característica importante, ela vai direcionar a gente, direcionar algumas pessoas que utilizam a bússola para conseguir andar, por exemplo, no lugar onde a mata fechada, ela quer saber para onde está o norte e para onde está o sul. Então, ela utiliza uma propriedade muito importante, que é a propriedade de que a Terra, ela na realidade, ela é um ímã, né? Então, se a Terra ela é um ímã e eu aproximo ou eu coloco outro ímã perto desse ímã natural que é a Terra, ele vai sofrer a deflexão conforme os polos magnéticos da Terra. Então, vamos observar aqui o seguinte, ó. Nós temos aqui
Deixa eu mudar a cor da caneta aqui para ficar mais visível. Nós temos aqui, ó, o polo norte magnético e o polo sul geográfico, tá? Da Terra. Aqui eu tenho o polo sul magnético, que corresponde ao polo norte geográfico. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu pego uma bússola lá ou um ímã que esteja pendurado pelo seu centro. O que vai acontecer? O polo norte magnético desse ímã vai ser atraído pelo polo sul magnético da Terra. Só que quando eu for ler lá na minha bússola, eu não quero saber sobre polos magnéticos, eu quero saber sobre polos geográficos. Então, o que eu vou ler lá na minha bússola? Ah, então eu estou vendo aqui que essa bússola está apontando para o norte. Quer dizer que é o norte o quê? Esse norte que você consegue ler aqui, na realidade, é o norte geográfico, tá? Esse norte geográfico é chamado de norte geográfico, mas ele aponta para o sul magnético. Mas quando você olha na bússola, você não quer saber dos polos magnéticos, você quer saber dos polos geográficos. Então, você vai enxergar ali o norte do teu ímã, né, da tua bússola, do teu ímã, e você vai chamar esse norte de norte geográfico. A mesma coisa acontece do outro lado. Você pega o teu ímã lá, ou a tua bússola, e olha para o teu ímã e você enxerga lá sul. Esse S de sul, na realidade, é o sul, ele está apontando para o sul geográfico da Terra. E a gente sabe que o sul geográfico da Terra corresponde, na realidade, ao norte magnético da Terra. Por que a gente sabe disso? Porque a gente sabe que ímãs, eles se atraem quando eles estão com os polos opostos, um direcionado para o outro. Então, se a tua bússola, o teu ímã está apontando lá, está escrito lá norte, quer dizer que na realidade esse é um norte geográfico, mas está apontando para o sul magnético da Terra, tá? Então nós vimos isso também. Outra propriedade importante que nós estudamos foi a inseparabilidade. Então, se eu tenho aqui, ó, por exemplo, esse ímã aqui, deixa eu mudar a caneta. Eu tenho esse ímã aqui e eu vou partir esse ímã ao meio. O que vai acontecer? Ele vai formar dois outros ímãs com as mesmas propriedades de norte e de sul. Se eu for partir ao meio novamente esses ímãs, ele vai formar mais essa propriedade de norte ou de sul. Se eu partir novamente, ele vai continuar com essas propriedades norte e sul. Então, essa propriedade ela não vai ser perdida. Conforme eu vou partindo esse ímã, essas propriedades magnéticas elas vão seguindo com cada pedacinho de ímã que for sendo partido aqui, tá? Bom, então, se você parte um ímã, em vez de você separar os polos de um ímã, você simplesmente separa o ímã em dois pedaços, como a gente consegue observar aqui. Eu separei nesse ponto aqui o ímã em dois pedaços e não os polos de um ímã. Eu não fiz isso daqui, não cortei um ímã ao meio, né? Eu separei ele em dois pedaços. O que vai acontecer com as duas metades? Elas vão formar novamente o quê? Polos magnéticos em suas metades. Então, eu vou ter o norte e o sul, pequenos nortes e suls aqui, e eles vão continuar esses dois pontos aqui se repelindo,